Graça e paz, bem-vindo ao nosso culto online. Seria muito melhor se você pudesse estar presencialmente conosco aqui, cultuando ao Senhor. Mas de qualquer maneira, você pode cultuar a Deus aí onde você está, em qualquer lugar, em qualquer ambiente. É tempo de louvar a Deus e adorar o seu santo nome. Esteja conectado conosco, preste atenção em tudo que o Senhor tem para falar com você nessa noite, através deste culto. Louve, adore ao Senhor conosco e ore, porque eu tenho certeza que onde nós estamos aqui e onde você está aí, Deus ouvirá as nossas orações. Estamos juntos.
Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Nosso culto já vai começar. Acomode-se no seu assento enquanto passamos algumas orientações que devem ser seguidas. Evite cumprimentos com contato físico. Apesar da saudade, pedimos aos irmãos que evitem se cumprimentar com abraços, beijos ou apertos de mão, antes ou depois do culto. Não mova as cadeiras de lugar. Todas as cadeiras estão posicionadas com uma distância de 1,5 metro entre si, seguindo as orientações do distanciamento social segundo o decreto vigente. Pedimos a colaboração dos irmãos para que mesmo familiares respeitem essa distância estabelecida. Use sua máscara. Para a sua saúde e saúde de seus irmãos, orientamos que vocês utilizem a máscara durante todo o culto. Nossa igreja disponibilizou álcool em gel em alguns pontos do templo. Sinta-se à vontade para usá-lo. Não teremos um momento de entrega de dízimos e ofertas como de costume. Porém, nosso gasofilaço encontra-se na porta principal da igreja. Você pode depositar o seu dízimo na entrada ou na saída. Para a saúde de todos, evite aglomerações e grupos de conversa antes ou depois do culto. Assim que o culto terminar, vá direto para a sua casa. Lembre-se, todas essas medidas foram tomadas para a sua saúde, mas também para a saúde e segurança da nossa igreja. Por isso pedimos aos irmãos que, enquanto estiverem nas dependências do templo, sigam todas essas orientações com prudência e cautela. Nós amamos e nos importamos com cada um de vocês. Deus abençoe a todos e tenham um bom culto. Amém? Vamos dar início ao nosso culto de hoje. Você que nos assiste aqui da igreja, você que nos assiste da sua casa. Vamos orar juntos, mas antes eu quero dar início com um versículo que eu gosto muito, que está em Cânticos 3. Abra sua Bíblia. Cânticos 3 é um despertamento para a igreja. Diz assim: já despi a túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. Aqui, neste episódio, o noivo está batendo na porta, está chamando pela noiva, que é a igreja, e a igreja já estava deitada, e o Senhor estava tentando despertá-la. E esta noiva, ela deu algumas desculpas para o seu noivo naquela noite. Ela diz: mas eu já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja sujar os pés, sim. De colocar a sua túnica novamente e levar a mensagem de salvação. Muitos estão precisando. E o Senhor tem despertado, tem levantado a sua noiva para cumprir. Porque nesta terra, a igreja é o agente de Deus. Nós somos o agente de Deus que leva as boas novas. Amém, igreja? Feche os seus olhos, vamos orar juntos. Deus, nesta noite, ó Pai, nós nos colocamos aqui como igreja. Nós queremos realmente sujar os nossos pés. Queremos colocar a nossa túnica, Senhor. Queremos estar aptos para te atender, independente do horário, do local. Por isso, ó Deus, usa as nossas vidas de maneira poderosa. Que possamos ser encontrados, ó Deus, e não confundidos, como essa noiva foi. Nós queremos ser achados como a sua igreja, disposta e sempre pronta para atender o seu chamado. E neste tempo, mais do que nunca, usa as nossas vidas por onde nós passarmos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Continue conosco, coloque-se em pé. Nós vamos adorar o Senhor agora. Graça e paz, irmãos. E ao nosso Rei dos Reis é que nós consagramos a nossa adoração nesta noite, amém? Abre o seu coração para o Senhor. Entregue uma oração e uma adoração sincera ao nosso Deus, amém?
tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. E nós adoramos a esse Deus que é grande e poderoso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar que o nosso Deus é grande, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra
Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céus. Pai, nós confiamos em Ti. Não importam, ó Deus, as circunstâncias pelas quais nós temos passado. O Senhor permanece o mesmo Deus. Rei sobre todos, poderoso, forte, cheio de glória, cheio de esplendor. E por isso, Deus, nós confiamos no Senhor. Nós cremos e nós permaneceremos confiando, porque só em Ti o nosso coração há de confiar, ó Deus. Porque em breve o Senhor voltará para nos buscar, ó Pai. No nome de Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluias. Aleluia! Em breve Ele virá nos buscar, amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao meu lado estou, segura em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluias. Quem crê que Ele volta sempre? Em breve Ele voltará para nos buscar, amém? Então vamos declarar: vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E só nele nós confiamos. Só em Ti confiarei, eu nada temerei.
Amém? Aplauda ao Senhor. Em breve Ele vem nos buscar. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Podem assentar. Você que está aqui presente, quero dar a saudação também na graça e na paz do Senhor aos irmãos e irmãs que nos acompanham em sua casa. Nós estamos cumprindo o decreto municipal sobre o distanciamento entre as cadeiras, o uso da máscara. Todo mundo que está sentado aí, eu acabei de tirar a minha, enquanto estava com os irmãos aí também. Mas alguns irmãos e irmãs, nós orientamos para que permaneçam ainda em casa e participem conosco neste culto. E louvem ao Senhor aí onde você está, e ore conosco, e ouça a palavra do Senhor, porque é o mesmo Deus que age aqui, agora, presencialmente, aqui com a sua igreja, está agindo aí na sua casa também, amém? Eu quero, nesse momento, pedir a todos os irmãos e irmãs que abram a sua Bíblia comigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16. Eu farei a leitura dos versículos 13 e 14 apenas, por enquanto. E depois eu quero orar a respeito do que esse texto diz. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14. Hoje é o primeiro domingo de junho, portanto hoje é o dia do homem batista. É uma data comemorada pela nossa convenção batista brasileira e nós não poderíamos deixar de citarmos a data, bem como orarmos pelos homens que estão aqui presentes e os homens que estão também aí em suas casas. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 13 e 14 diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Esse arremate aqui do apóstolo dizendo: façam tudo com amor. Ao mesmo tempo que diz que o homem precisa ser forte, que precisa ter coragem, mas a única coisa que o homem não pode ter ou ser é usar de brutalidade. Porque o homem de fé, como diz aqui, aqueles que se mantêm firmes na fé, o homem que ora, que é o homem vigilante, não precisa de ações desmedidas, amém? Você é homem que está aí na sua casa, essa mensagem é para você também. Todos nós, homens, servos do Senhor Jesus, precisamos sim olharmos para essa orientação do apóstolo. Vigilantes, firmes na fé, homens de coragem, fortes. Mas na hora de colocar tudo isso aqui em prática, seja tudo com amor. Tanto para que sejam homens respeitados lá fora, no seu trabalho, no seu ambiente, onde quer que ele conviva, como principalmente seja um bom marido. Porque o homem que olha para essas orientações da palavra de Deus e faz tudo isso com amor, de fato é um homem diferente. Será um marido diferente, um pai diferente, porque honra ao Senhor e anda orientado pela sua palavra. Parabéns aos homens batistas aqui presentes. Parabéns aos homens batistas. Deus abençoe. Uma irmã aí puxou uma salva de palmas. Pode ir aplaudir o Senhor pela vida dos homens. E ainda mais que veio de uma irmã, né? Essa iniciativa é porque os homens merecem. Eu quero pedir a todos os homens presentes, casados, e aqueles que mesmo não sendo casados, mas que tenham aí acima dos 30 anos, que se coloquem em pé agora. Eu quero orar com você, porque eu também me incluo nessa oração e quero orar por você, amém? Com você e por você, amém? Vamos orar? Feche seus olhos então e oremos ao Senhor. Pai amado e bendito, nós te louvamos, nós te bendizemos por cada homem aqui presente, por cada homem que está agora lá na sua casa, junto conosco, servindo, honrando e glorificando ao Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, o derramar mais e mais do teu Espírito, da tua unção sobre esses homens. E como a tua palavra mesma ensina, homens de valor,
Homens que precisam, ó Deus, levar a sério o seu chamado sacerdotal, de ser o cabeça do lar, como Cristo é o cabeça da igreja. Mas homens, ó Deus, que assim como Jesus, amem a sua esposa, amem, ó Deus, a sua família, e entregue-se pela sua esposa, como Cristo se entregou pela igreja. Homens que, como nós lemos aqui na tua palavra, em 1 Coríntios, capítulo 16, que de fato, ó Deus, sejam corajosos, fortes, mas que façam tudo com amor. Vigilantes na oração, homens que se mantenham firmes na fé, porque eu sei que nesses momentos que nós passamos de aflições, o homem, ele é nesse momento muito testado, mas nós passamos nesta provação, porque temos a nossa fé firme e inabalável em Jesus Cristo. Abençoa os homens desta casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um. Podem sentar novamente. Eu quero que agora você abra sua Bíblia comigo no livro de Colossenses, capítulo 4. É a meditação na palavra de Deus que foi separada para o dia de hoje, para esta noite. E você aí na sua casa acompanhe conosco também a leitura, abra sua Bíblia aí. Eu sei que você já cantou, louvou ao Senhor junto com a sua família, conosco. Agora também é o momento de você acompanhar a mensagem na sua Bíblia ou no seu celular aí. Acesse. E Colossenses 4 vai falar também de novo de perseverança na oração. É o versículo 2. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Vai falar sobre perseverar na oração. Agora, não só para os homens, para todos que estão aqui presentes, os irmãos, as irmãs, os que estão em casa. Nós queremos nesta noite meditar a respeito da oração e prudência. Então eu farei a leitura de Colossenses capítulo 4, versículo 2 e versículos 5 e 6. Quero que você acompanhe. Mesmo assentados aqui, como os irmãos e irmãs estão no templo, nós faremos em reverência ao nosso Deus essa leitura, que diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Vamos orar mais uma vez, para que Deus use esta palavra que foi lida, para que o Senhor use esse momento em que Ele falará com a sua igreja. Pai, mais uma vez, nós clamamos a ação do Teu Espírito sobre essa palavra que foi lida e que nela meditaremos. Nós sabemos que ela não volta para Ti, sem antes fazer aquilo que é a Tua vontade. Por isso não volta vazia. Antes, realiza o propósito para o qual ela foi enviada. E nesta noite eu sei que ela foi enviada para nos despertarmos ainda mais quanto a uma vida de oração, de busca, perseverante, ao mesmo tempo com ações de graça, mas também uma vida de prudência, com sabedoria no agir e no falar. Use então esse momento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, amém. Meus irmãos, eu quero começar falando então sobre essa orientação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos colossenses, a respeito da oração e uma oração perseverante. O verbo perseverar, ele pertence ao vocabulário do Novo Testamento e tem a ver com uma vida devocional. Além disso, a vida litúrgica da igreja, já que lá em Romanos 12:12, eu quero que você leia comigo, por gentileza, Romanos 12:12, nós vemos o mesmo apóstolo, agora aos romanos, orientando o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Quando uma pessoa realmente sabe e reconhece que o Senhor está na direção da sua vida, quando ela ora,
ela já ora regozijando na esperança que aquela oração será atendida. Enquanto ela espera a resposta, ela espera com paciência, mesmo estando na tribulação, vivendo no olho do furacão, no meio da dificuldade. Porque ela ainda continuará, em termos da oração, perseverante. Então ela não vai parar, cessar. E dá o exemplo daquela mulher que clama, julga a minha causa, sem cansar. Ela estava às portas. Desta forma, ainda o apóstolo Paulo, que está concordando com Jesus, ele nos ensina que a atitude de orar com perseverança é diferente da oração como era realizada lá no judaísmo, que tinha horários estabelecidos, padrões fixos, muito falar e vãs repetições. Que o próprio Jesus disse que não é por nenhuma dessas coisas que nós seremos ouvidos. Mas nesta nova prática, que já é uma prática espontânea e pessoal, foi então introduzido no cristianismo primitivo a oração perseverante, que demonstra que nela há poder e vitalidade. É muito diferente. E eu não posso deixar de frisar aqui também a respeito de que quando Jesus ele ensina aos discípulos e aos que estavam ali ouvindo a sua pregação, a oração modelo, a oração conhecida, né, como Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que está nos céus. Aquilo foi um impacto para aqueles homens, para aquela geração. Porque eles oravam assim: ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas não ao Deus pessoal. Você sabia disso? É tão interessante como eles idolatravam essa questão de um Deus distante. Não era um Deus morto. Não, o judeu nunca adorou um Deus morto. Nunca orou a um Deus morto. Isso a gente não pode falar do judaísmo. Mas ele buscava um Deus distante. Não era um Deus pessoal. E era tão interessante que quando eu, como pai, que orava ao Deus dos meus pais, morria, o meu filho, minha filha, passava a orar ao meu Deus. Os meus netos também iriam orar ao Deus dos pais deles, ao Deus do avô, mas não tinha um Deus pessoal. E Jesus veio ensinar essa oração modelo para dizer que não, eu e você, através do novo e vivo caminho, que é Ele, Jesus, que abriu este livre acesso ao trono do Pai, Ele então veio ensinar que eu posso orar pessoalmente ao Pai, que não só está mais perto, mas que fez de mim e de você, por causa de Jesus, a habitação dele. Nós somos a habitação do Deus vivo. Isso é maravilhoso ou não, igreja? Isso é maravilhoso ou não, meu irmão, minha irmã que está aí na sua casa? Isso é maravilhoso. Então, nós não temos desculpas para não orarmos e perseverarmos enquanto nós oramos. Aqui o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, ele fala de dois acontecimentos na oração perseverante. E são mencionados da seguinte forma: a oração perseverante, ela cultiva um espírito que sabe esperar e que não desiste enquanto espera. E a oração perseverante, ela também demonstra um coração grato. Porque enquanto você persevera e espera na oração, você vigia para não desanimar, com um coração que nele há ações de graças. Por isso que o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, é loucura para aqueles que não creem. Porque tem cabimento um negócio desse? Tem, porque nós conhecemos o nosso Deus. Tem, porque nós sabemos o Pai que está agindo por nós, que nos ama, que nos cerca, que cuida, que livra, que nos abençoa. Aleluia. Jesus também fala sobre vigiarmos e orarmos, que foi o seu conselho
aos discípulos lá no jardim do Getsêmani, Marcos 14, 38. E eles não levaram à risca, mas nós precisamos aprender com Jesus a termos uma vida de oração vigilante e perseverante. Então, a oração perseverante nos dá a ideia de continuar orando e esperar pelo Senhor. O salmista nos ensina muito a respeito disso. Os salmistas, porque não só é Davi, né? Tem outros salmos, que nos ensina a dizer que eu espero, eu esperarei. Enquanto eu clamo, a minha alma espera pelo Senhor. Mas eu não posso parar de buscar. Eu não posso parar de buscar. E uma vida de oração perseverante vai te abençoar, vai manter você seguro, vai manter você amparado e vai também te dar prudência. E agora eu quero meditar com os irmãos e irmãs a respeito dos versículos 5 e 6. Que nesses dois versículos nós falaremos sobre a prudência. O versículo 5 fala sobre sabedoria. Vamos ler novamente. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Essa chamada é para a sabedoria nos nossos tratos com aqueles que estão fora da igreja. Não vou falar de irmãos que estão na igreja. Suportar o mais fraco, em amor, ou tomar cuidado com aquele que é joio, que é imoral. Não. Isso aí é um outro dia e eu não quero misturar os assuntos. Eu quero que nesta noite, por isso que o Senhor Jesus trouxe a mim e a você essa palavra, é porque nós estamos vivendo pela experiência que você entrou num lugar e não ia levar. Um dia eu fui com as minhas filhas num shopping e eu entrei numa daquelas lojas que vende aquelas gomas doces. Não vou falar a marca aqui. E muito bonita a loja. Eu não ia comprar. Na verdade eu nem gosto muito. Tem umas que são azedas, tem umas que são até apimentadas, né? Uns negócios meio doido, coisa de americano e tal. Eu não ia comprar não. Mas a maneira como eu fui atendido, e a maneira como aquela pessoa que estava vendendo apresentou aquele produto, saiu lá, as minhas filhas falaram: pai, quem vai comer isso? Eu falei: mas eu não tive como não comprar. A maneira como ela me apresentou aquilo que eu sabia que não tinha aquele gosto, passou a ter aquele gosto. Acontece que você, quando apresenta o Evangelho de Cristo, quando você fala de Jesus, da sua palavra, do Evangelho, você não está apresentando qualquer coisa. E não é algo que a pessoa depois vai virar as costas, e como eu e minhas filhas vamos pensar: o que nós vamos fazer com isso agora? Porque nem disso a gente gosta. Não, o Evangelho transformará a vida dessas pessoas. O Evangelho fará com que essas pessoas tenham uma vida de esperança, uma vida de felicidade. E eu e você precisamos aproveitar até o último. Especialmente que lá em Efésios 5,16 fala que nesses dias maus, por quantos dias são maus, e nesses dias maus nós não podemos perder a oportunidade de levarmos uma palavra de esperança. Não estamos levando uma palavra que ludibria, que só passa um melzinho na boca, que só agrada, uma coceirinha atrás do ouvido, não. Mas é algo que não só vai permanecer no coração da pessoa, para que ela tenha uma vida diferente, de felicidade aqui na terra, como lhe garantirá uma vida eterna nos céus. Que responsabilidade que nós temos, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. O ensino aqui do apóstolo, então, é uma chamada a investir as nossas energias em ocupações que serão um testemunho positivo, e ao mesmo tempo positivo e atraente àqueles que estão fora do convívio da igreja. E como eles serão atraídos? Só pelo que você fala? É importante, pelo que você fala, já vamos falar sobre isso. Mas muito mais pelo seu posicionamento de vida. Porque ninguém é atraído por alguém para fazer algo que nem mesmo aquela pessoa vive.
que nem mesmo aquela pessoa expressa na sua maneira de viver, na sua maneira de ser. Uma outra oportunidade que nós temos para esse tempo é assistirmos de fato os necessitados. Então nós precisamos colocar aí as nossas vidas diante de Deus, para levarmos a palavra, a fé, mas também levarmos suprimento, na medida que as pessoas estão precisando também. Versículo 6, dentro ainda de uma vida de prudência, vai falar sobre a vossa palavra seja. Primeiramente ele nos chama a atenção e diz, a vossa palavra seja sempre agradável. E pensando nisso aqui, é alguém que tem uma vida cativante. A sua maneira de falar atrai as pessoas, porque ele fala de algo que não é insípido e nem monótono. Mas nele, no seu falar, no meu falar, no seu falar, no nosso falar, precisa haver vida. Então precisamos orar ao Senhor, por isso a oração é necessária aqui também, para que a nossa palavra, a nossa maneira de falar, seja sempre agradável. Os cristãos, nós, os cristãos, devemos a própria mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, uma apresentação dela, com uma roupagem atraente. E esta roupagem atraente começa pela sua maneira de viver, mas ela só terá poder se você apresentar nessa mensagem a graça de Deus que precisa estar em grande evidência nela. Não promessas de que a pessoa vai ter coisas materiais, que é o que muitos pregam hoje, infelizmente, mas uma mensagem que diz a respeito de uma vida próspera, sim, mas acima de tudo protegida pelo Senhor, um espírito salvo, uma alma que tudo aquilo que antes envolvia, amarguras, tristezas, será arrancado dali, porque você está apresentando a graça e a salvação em Cristo Jesus. Então nós devemos a esta mensagem uma apresentação atraente. A cautela que Paulo expressa é uma lembrança de que a maneira de falar, então, é quase tão importante quanto o conteúdo. E quando se trata ainda mais da influência que o crente exerce sobre seus amigos, que conhecem você de fato. Você não pode apresentar para eles uma palavra de alegria, sendo que você mesmo é alguém triste. Você não pode apresentar a alguém uma palavra de tenha paciência, quando aquela pessoa que te acompanha e te assiste, vê que você é uma pessoa desesperada, sem esperança, e falando para ela, não, mas tenha paciência você. Então, quando nós entregamos a palavra, ou uma palavra, a pessoa estará lendo em nós, aquilo que nós estamos falando. Em 1 Pedro 3,16, não abra agora, nós vamos ler no final. Em 1 Pedro 3,16, a maneira dos cristãos defenderem a sua fé, leva-nos à conclusão que deve ser feita de modo suave e respeitoso. Eu sei que cada um talvez tenha aí uma forma de evangelizar. Cada um talvez tenha uma forma de aplicar a palavra. Mas nós precisamos tomar cuidado com algumas questões. A forma como, por exemplo, se evangelizava na década de 70, 80, não é a forma que a gente apresenta o evangelho mais hoje. Eu contei hoje pela manhã, e vou repetir essa ilustração, porque aconteceu na minha família. Um membro da minha família, quando ele apresentava o evangelho para alguém, e a pessoa não aceitava, ele ficava vermelho. E um dia uma pessoa falou assim para ele, sabe por que eu não creio na Bíblia? Aí ele disse, por quê? Porque a Bíblia foi escrita por homens, comedores de arroz e feijão como eu, como você. Aí esse meu parente disse assim, de fato foram homens, porque cavalo não sabe escrever. Se cavalo soubesse escrever, Deus usaria um cavalo. Isso naquela época fazia as pessoas pensarem. Hoje a pessoa vai olhar para você e vai achar que é
desrespeitoso isso. Então nós precisamos pedir sabedoria a Deus sobre como nós vamos apresentar. Não é mudar os princípios, não é tratar o que é pecado como não é mais pecado, não é apresentar um evangelho murcho, não é apresentar uma graça que, na verdade, é um relaxo. Porque, pode viver a tua vida de qualquer maneira, Deus te entende, Jesus te ama. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ao mesmo tempo que nós apresentamos a palavra como ela é possível, porque a orientação de Paulo diz que é para ser assim, com sabedoria. Porque os que são de fora, eles não estão preparados para ficar recebendo chamada de atenção. E na nossa maneira de falar, nós precisamos sermos agradáveis. Também tem que ser uma palavra temperada com sal. O sal, sim, que é usado para temperar alimento e também para conservá-los, a fim de que ele não apodreça, não venha se deteriorar. A vida das pessoas hoje, de um modo geral, especialmente quem não serve ao Senhor, está nesse processo, deteriorando-se. A cada dia uma tristeza, a cada dia um dissabor, a cada dia uma frustração. E você e eu que temos a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo para ser anunciado e o poder do próprio Salvador, precisamos levar essa palavra que, além de trazer graça, consolo, sabor e cor para a vida das pessoas, também possa livrá-las desse processo em que elas estão se deteriorando, se destruindo, apodrecendo no pecado. Mas tudo isso com sabedoria. Que então, amada igreja, irmãos e irmãs que estão aí em sua casa, que em nossa fala haja influência sadia e purificadora, resgatando a arte da conservação de tudo. E aliás, ainda falando sobre uma vida de palavras temperada com sal, tem uma outra responsabilidade que nós, crentes em Jesus Cristo, temos. E que fala lá em Efésios 5:4. Não usarmos a nossa boca, a nossa língua, para palavras torpes. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí eu acho que tem gente nessa hora que pensa, já sei, o apóstolo Paulo está me ensinando aí, que eu posso pegar aquele amigo do trabalho que não me respeita, que vive me afrontando, eu vou falar do evangelho para ele de um jeito. Mas aquele que é educadinho, que me procura com certo respeito, para aquele eu vou falar mais suave, brandamente. Não, a palavra está dizendo aqui que é para eu e você termos de fato boas palavras, palavras suaves, agradáveis, temperadas com sal, exatamente para aplicação na vida de cada um. Aquele que já é brando, você vai falar brandamente, mas para aquele que não é, e para aquele que desrespeita, você também tem o dever de apresentar a palavra do Senhor suavemente. Não é para você mudar o jeito, é para você mudar o coração daquela pessoa, e não o seu jeito. Não, eu vou entrar com choque. Não vai adiantar. Se a pessoa já é desregrada, se a pessoa é desrespeitosa, ela não vai te ouvir. Os irmãos sabem da cantora que faleceu essa semana, enferma. E quantos comentários repugnantes na internet, criticando a vida, a fé dela e de todos nós. E eu já vi gente que entrou lá na defensiva, e pessoas dizendo, porque não aconteceu com o teu familiar, mas vai acontecer. Não, irmãos, irmãs, não é para a gente ter esse tipo de resposta.
Ou esse tipo de atitude, melhor dizendo. Porque senão nós não seremos diferentes. Quanto mais chega aquele dia que a palavra bem nos prepara, quanto mais se aproxima aquele dia que é a volta de Jesus, mais nós seremos desafiados, mais nós seremos afrontados, mais nós seremos testados por causa da nossa fé. E já já eu vou ler sobre isso com você para terminar essa mensagem. Nós seremos testados. Quem disse que não? Seremos. Mas é isso que, para a honra e glória do Senhor, igreja aqui presente, igreja em casa, é isso que nos faz diferentes, porque de outras seitas, de outras divindades, não se pode falar o que falam de Cristo ou o que falam da fé cristã. E eu sei que de certa forma isso causa até certa reviravolta no nosso coração e no coração de alguns, né? No seu interior de, eu poderia, eu gostaria de responder. Mas a palavra dessa noite e tudo que a gente lê na palavra de Deus vai nos ensinar que não. Claro, se nós formos, por exemplo, privados da liberdade, a nossa ação será uma ação como a do apóstolo, de mesmo perseguido, continuar falando. Se nós sofrermos violência, e se estamos hoje, graças a Deus ainda estamos, e permaneceremos, eu creio, por um bom tempo, num país democrático, e se sofrermos violência, aí também a palavra vai dizer que nós podemos procurar as autoridades. Mas essa coisa de palavra, de escrita, não fique replicando, não fique devolvendo, não fique refalando, repostando, retuitando. Deixe o Senhor cuidar da vida dessas pessoas. Porque, na verdade, o testemunho cristão ele deve ser gracioso. E ele concentra-se e ele contempla a oferta de Deus em Cristo, que é amor, da sabedoria de Deus, de tal modo que quem ouve as nossas palavras possam sentir que estamos falando à necessidade deles e correspondendo às dúvidas que eles têm, apresentando a mensagem do amor e da cruz de Cristo. E sabe o que 1 Pedro 3 diz? Vamos comigo lá agora. Por isso que eu pedi para aquela hora você ainda não abrir. Mas 1 Pedro 3. 1 Pedro 3. Versículos 15 e 16. Vai orientar a mim e a você que queremos falar do amor de Jesus. Mesmo sendo afrontados ou desafiados. Olha só, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Então esteja preparado. Antes de tudo, esse preparo é conhecimento da palavra de Deus. Mas preparado, segundo Colossenses, para ter palavras brandas, suaves e temperadas com sal. E ele continua o versículo 16. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Aqui está falando para com os que são de fora. Com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, preste atenção, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Não é a vergonha que você vai fazer aquela pessoa passar que vai fazer alguma diferença, porque você vai sair de lá com a alma lavada. Falei mesmo, disse mesmo, respondi na lata, dei na canela, mas não mudou a vida daquela pessoa e ela nem vai querer falar mais com você. Mas é o seu bom procedimento que vai transformar aquela pessoa. E ela será, a palavra que está dizendo, não sou eu, é a palavra, ela será envergonhada ao ver o seu bom procedimento em Cristo. Trabalhei com um rapaz, 1 semana e meia de trabalho.
uma pessoa que já me conhecia, perguntou: você ainda é crente? Aí eu disse assim: sou sim. Ah, é? Nossa, porque eu lembro, nosso tempo de escola, moramos em outra cidade, inclusive, né? Ela morava na mesma cidade que eu, antes de Rio Preto. E ela disse assim: não, porque eu lembro lá na cidade, lá que a gente morou, você cantava na escola música de crente. Ela falou de novo, música de crente. Aí eu falei: eu ainda sou crente, canto música de crente. Aí, do nada, de graça, eu me lembro da cena. Um amigo de trabalho, ele estava colocando uma folha no fax. Olha quanto tempo faz isso, hein? Ele estava colocando uma folha no fax, para passar um fax para um cliente. Ele falou assim para mim: você é crente? Eu falei assim: sou. Do nada ele disse assim: a partir de hoje, só fale comigo o que for necessário do trabalho. Eu não quero ser seu amigo. Fiz nada, gente. Tinha acabado de almoçar com ele, a gente conversou, e aquela pergunta mudou aquele homem. Eu tive um bom procedimento. Não vou falar aqui o que eu fiz, todas as coisas, a maneira como eu tratava. E ele só na defensiva, na ofensiva, tudo que você pensar em siva, ele tinha contra mim. Mas um dia faleceu a mãe de uma funcionária e nós dois fomos representar a empresa no funeral e no enterro, lá no sepultamento. E enquanto nós estávamos indo para o cemitério, ele começou a fazer uma análise. E ele disse para mim: por que que você não revida ou revidou as vezes que eu te ataquei? E eu falei que antes de um compromisso com qualquer pessoa, o meu compromisso é com o Senhor Jesus, em ter para com Ele, para com as pessoas, um bom procedimento. E disse: não seria e não serei jamais o teu inimigo. Mas se você quiser ser o meu, você que é, eu não. Esse moço virou meu amigo de novo. Uma vez eu fui pegar um bife com ele assim, almoçando juntos, eu peguei um bife, a hora que eu levantei, eu falei assim: nossa, que bifoilo, que era grande. E ele riu daquilo, contou para a mãe dele quis me conhecer, aí eu ia almoçar na casa dele direto, e ficamos amigos. Mas ele tinha algumas barreiras, ele disse que jamais iria casar, ele disse que igreja jamais, que negócio de ser tal. E eu quieto de novo, mas orando, mas tendo um bom procedimento com ele. Encontrei-o muitos anos depois. Saí daquela empresa, fui trabalhar em outras, depois assumi a igreja aqui, e eu já estava como pastor dessa igreja quando eu o encontrei, e ele disse assim para mim: daquele teu bom procedimento, hoje eu sou casado e eu sou um servo de Jesus Cristo. Então, irmãos, na hora, no processo, a gente não vai entender, é chato. Estou dizendo que foi gostoso, foi legal, que eu passei de boa, não, foi chato. Mas hoje eu sei que ele é um cidadão dos céus. Amém, igreja? Vamos viver isso, vamos agir assim, para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero orar nesse momento, já finalizando o culto dessa noite, agradecendo a Deus também pelos dízimos e ofertas, você que tem ofertado e dizimado mesmo à distância, porque a obra não parou, você que está aqui presencial, que já dizimou e ofertou também hoje, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, colocar diante de Deus as nossas vidas mediante esta palavra e encerrarmos o culto dessa noite. Feche seus olhos comigo. Pai amado, bendito, que esta palavra de fato possa ter uma reação transformadora em cada coração aqui. E uma nova postura, se é que já não estão fazendo como a tua palavra diz, mas se até aqui, ó Deus, muitos estavam agindo na defensiva, muitos estavam contra-atacando, nós pedimos para que haja essa mudança de pensamento e de ação, em nome de Jesus. Agora também oramos pelos dizimistas e ofertantes desta casa, que com fidelidade mantém a tua obra. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre cada um. Nós oramos agora por aqueles que não estão aqui por alguma
enfermidade, porque fazem parte do grupo de risco, mas sabemos que o Senhor está cuidando. Te agradecemos pelo livramento na vida da irmã Cida, esposa do pastor Pedro, e que nós pudemos ver ontem a boa notícia de que ela já está em pé, e que o Senhor a preservou. Deus abençoe a vida dela, Deus abençoe a vida deste casal, e traga a cura que a tua serva precisa, porque nós cremos que o Senhor tem um agir especial na vida dela, em nome de Jesus. Sobre os outros enfermos nós oramos também agora, e apresentamos no teu trono de graça o irmão Robson, o irmão Expedito, o irmão Rubens, todos aqueles que têm enfrentado uma enfermidade, nós colocamos nas tuas mãos. Te agradecemos pela vida de cada um que aqui está, pela vida de cada um que está em sua casa. Cerca-nos, ó Deus, dá-nos uma semana de paz, de vitórias e de realização, em nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre esta igreja reunida neste lugar, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Nosso próximo encontro, quarta-feira às 20 horas, culto online. Domingo que vem nós estaremos reunidos aqui novamente. Amém? Deus abençoe a sua vida. Para você que está em casa, fique mais um pouquinho. Tem uma vinheta de encerramento. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?